A paz do Senhor, galerinha. Hoje aqui junto com a tia Jo está a tia Isa. E juntos em família, né? Aproveitando esse, vamos dizer, isolamento, né? Esse momento em que a gente tem que se cumprimentar assim, né, Isa? Só assim, né? Não. Não? Como que tem que cumprimentar agora? A gente espia pelo cotovelo. Viu por que é importante uma tia Isa? Não pode fazer assim com o cotovelo. Bom, mas nós já passamos o nosso alquinho, nós estamos aqui confinados em casa, juntos, desde que a Isabela parou de ter aula, então nós não estamos de quarentena porque temos suspeita, nem nada disso. Então hoje nós decidimos vir aqui para mostrar algumas dinâmicas que a tia Jo apresenta nas ministração dela, né? Então, primeiramente, tudo que a gente faz com base bíblica. Então, qual o tema de hoje, né? Hoje nós vamos falar sobre a salvação, sobre a graça, sobre o plano de salvação. E se nós crermos em Jesus, e crer em Jesus é mediante a fé, né? A salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Então, nós vamos mostrar duas dinâmicas hoje. Hoje é sábado, dia 28 de março de 2020. Então hoje nós vamos mostrar a dinâmica da salvação e a dinâmica da fé para você, galerinha, aprender. Para você que já chamou a tia Jo e que essa dinâmica não foi, provavelmente o tema de onde eu fui não era esse. Então, mas a grande maioria já conhece a dinâmica da tia Jo do plano de salvação e eu disse que sempre que eu fosse pregar em algum lugar que tivesse pessoas que não conhecessem a Jesus, eu levaria essa dinâmica. Então, possivelmente, se na tua igreja não foi, possivelmente foi um congresso ou foi um culto com um tema específico e a gente não levou essa dinâmica. Então, aí você fica ligadinho aí para você aprender e entender o que é fé e o amor de Jesus, né? Então, vamos lá. João 3,16 diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha só, hoje a gente vai explicar algumas coisinhas. Cadê a tia Isa? Entrega aqui para nós. Aê! Essa aqui, gente, eu não sei se dá para ver. Aqui tá escrito fé natural. Isso. Essa é a fé natural. E a Isa vai entregar outra que tá escrito o quê? Fé em Deus. A fé em Deus. Isso. Aqui está a nossa decisão. A palavra de Deus nos diz assim, ó. Vamos centralizar aqui, né, Isa? Isso. Acho que tá mais ou menos centralizado. A palavra de Deus diz assim que se a nossa fé for como um grãozinho de mostarda, a gente vai fazer transpor montes de um lado para o outro. Bom, o que isso tem a ver com o plano de salvação? Por que Jesus veio? Porque a palavra diz que todos nós pecamos. Por que nós precisamos de um Salvador? Por que Jesus veio? Bom, Adão e Eva, quando Deus criou o mundo, ele criou tudo perfeito, né, Isa? Tudo lindo. Criou árvores, criou flores, frutos, alimentos diversos, animais, criou o homem, criou a mulher, a imagem e semelhança de Deus. E falou assim, ó, crescer e multiplicar. Vocês podem comer de tudo aqui, mas da árvore que está no centro do jardim, vocês não podem tocar, vocês não podem comer. Essa árvore era a árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Tia Jo, mas isso é ruim?
falar uma coisa. Deus, ele criou um mundo perfeito. Criou um jardim maravilhoso para Adão e Eva. E criou eles com a inocência, com a pureza de coração, sem a maldade, sem a malícia. Mas a serpente, o diabo, passeando pelo jardim, percebeu que Eva estava meio dispersa e ofereceu para ela o fruto daquela árvore, dizendo: olha, o dia que você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore, você vai conhecer coisas que você não sabe. Por isso que você não pode tocar nessa árvore. Por isso que Deus não quer que você coma. Mas não tem nada a ver. Então, Eva foi, comeu e ainda deu para Adão. E eles andavam no paraíso sem veste, sem roupa. E isso não causava espanto, porque eles não via maldade no seu corpo, não fazia maldade com o seu corpo para o próximo. Mas desde que eles comeram do fruto que era proibido, que eles tocaram naquilo que não podia tocar, eles acharam que estava vendo muita coisa, que eles tinham ciência de coisas que eles não tinham mais. Mas eles esqueceram que eles também perderam a fé em Deus, perdeu o temor de Deus, porque eles tentaram se esconder de um Deus que é onipotente, que tem todo o poder, um Deus onipresente, ele está em todo lugar, em todo tempo. Ou seja, quando Eva conversava com a serpente, Deus estava vendo. Quando ela tocou no fruto e comeu, Deus estava vendo. Quando ela ofereceu para Adão, Deus também estava vendo. Então, se a árvore ia mostrar tanto conhecimento, tanta coisa assim, por que Adão e Eva, depois que comeu do fruto, não tiveram a inteligência de se lembrar que Deus estava vendo tudo? A palavra vem nos dizer que à tardinha, Deus foi passear no jardim e começou a perguntar: onde está Adão e Eva? Sabe por que Deus fez isso? Para saber se eles iam continuar mentindo, como uma criança arteira, uma criancinha mimada, que está fazendo as coisas e tentando se esconder, achando que ninguém está vendo. Mas Deus estava vendo tudo. Então perguntou, então Adão saiu: Senhor, nós nos escondemos, nós cosemos folhas de parreira para cobrir a nossa vergonha, porque nós pecamos. Então o pecado entrou na humanidade e eles foram arrancados do jardim e o jardim foi fechado. Só que com isso começou a acontecer muitas maldades. Caim matou Abel por causa de ciúmes, né? Muitas coisas erradas foram acontecendo. E aí começou na época de Abraão o sacrifício. O sacrifício para poder cobrir os pecados, para poder oferecer a Deus em sacrifício vivo, ou de louvor, ou pelos pecados, ou oferta de manjares. Vários sacrifícios foram sendo feitos, várias ofertas foram sendo deixadas no altar, mas o sacrifício de um cordeiro era também para remissão do pecado das pessoas, mas toda vez que o povo pecava, tinha que oferecer um cordeiro. E assim, o povo foi pecando e oferecendo cordeiro. Mas o pecado, um cordeiro que matasse para uma família, não ia servir para o resto da vida dela, não. Toda vez que ela pecasse, um cordeiro era oferecido. E nós estávamos destinados à morte, à condenação eterna. Mas só que Deus fez tudo perfeito. E Ele não queria que fosse assim. Então o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para que através do sacrifício dele, que não tem pecado nenhum, e nós, mediante a fé em Jesus, vendo o seu amor e o seu sacrifício por nós na cruz, que nós viéssemos ter direito à salvação. Agora a gente não precisa mais oferecer cordeirinho em sacrifício, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, veio ao mundo sendo rei, sendo filho de Deus. Ele abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua glória e andou no meio de nós para mostrar que é possível ser santo mesmo no meio de um povo corrompido.
Então, a primeira dinâmica é sobre a fé. O que acontecia com o povo quando... Isso, ajudei. Isso. É uma colherzinha em cada e eu vou te falar qual que é para fazer primeiro, tá? A gente vai apresentar a fé natural. O que acontecia? Aí, a hora que a mamãe pedir, você põe. O que acontecia quando era oferecido um cordeiro? Então, quando era oferecido um cordeiro, o pecado daquela época, daquela situação, daquela pessoa, né, daquele povo, naquele momento, naquele momento tinha sido perdoado, mas eles continuam pecando. A palavra de Deus diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós pecamos o tempo todo, fazemos coisa errada o tempo todo, mas Jesus veio e a sua morte na cruz nos deu direito à salvação. E agora toda vez que quando nós estamos em Jesus e nós pecamos, o Espírito Santo vem em nós, causa o arrependimento e a gente se lança aos pés de Jesus e pede perdão. Hoje já não precisa mais oferecer cordeiro, matar cordeiro por causa dos nossos pecados, mas tem de haver o arrependimento através do Espírito Santo de Deus nos tocando e nos mostrando o nosso pecado. Então, como que a gente vai fazer essa dinâmica? O homem, ele faz coisas naturais. Muitas vezes, a gente faz coisas na vida da gente além das nossas forças, mas é natural, certo? O povo que andou no deserto junto com Moisés viram coisas sobrenaturais. Só que o que eles fizeram era coisa natural. E quando eles criam em Deus, tinham fé em Deus, então Deus movia neles uma fé sobrenatural. Então eles comeram maná no deserto, fez um cajado tocar na rocha e a rocha jorrar água, mediante a fé. No tempo de Jesus, o cego foi curado por causa da sua fé. A mulher cananeia foi buscar cura para sua filha que estava em casa miseravelmente endemoniada. E Jesus falou assim, mulher, eu não vim para vocês. Não é bom pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. O que Jesus estava falando? Eu vim para o povo judeu. Eu não vim para o povo gentil. Mas Jesus estava fazendo isso para testar a fé dela. Então ela falou assim, Senhor, eu sei, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela demonstrou fé. Então vamos mostrar como que funciona essa fé? Olha só. Quando você precisa de alguma coisa para a tua vida, você precisa de um remédio por causa de uma enfermidade. Você vai no médico e ele vai te dar remédio. Remédio. Isso. Remédio. E você acredita, pode mexer, Belinha, que aquele remédio, você tem fé que aquele remédio vai curar você, certo? Tá. Essa é a fé natural. Você vê uma mudança. Só que tem coisa que a fé natural não vai funcionar. Você tomou a medicação, você fez de tudo, mas a cura não veio. É algo impossível. Aí vem Jesus. A palavra de Deus, lá em Lucas 1,37, diz assim, ó, porque para Deus nada é impossível. Através de Jesus, a nossa fé foi aguçada. Toda vez, a palavra de Deus diz assim, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando nós cremos em Jesus, nós podemos fazer obras ainda maiores do que ele mediante a fé nele, no nosso Jesus, que tem todo poder. Então, você ficou doente, toma medicação. Não funcionou. Aí as pessoas falam assim, olha, nossa, tia Jo, agora é só Jesus. Mas não é para entristecer. Se agora é só Jesus, ele faz o impossível. Então, olha só o que acontece. Pode pôr, Bela? Pode pôr. Tá escutando barulho? Isso, vamos mexer aqui. Opa! Cuidado para não vazar. Virou bolha. Olha aqui, ele tá aumentando. Isso, viu? O que acontece? A fé em Jesus, olha, até agora, sabe por quê? A fé é viva. A fé em Jesus pode transformar situações, pode transformar coisas, dar vida para pessoas, levantar enfermos, curar paralíticos, levantar pessoas da depressão.
Mas tudo isso mediante a fé em Em Deus. Deus, em Jesus. Isso. E aí, para terminar, a gente vai fazer a parte 2 dessa dinâmica, né? É batida. Isso. A parte 2 dessa dinâmica, nós vamos pausar aqui para preparar a próxima dinâmica. Continuando, então vamos terminar a nossa dinâmica de hoje, a segunda dinâmica, né? Tia Jo, nós aprendemos o que é fé em Jesus. Mas, muitas vezes a gente está passando por uma situação difícil, por um problema difícil, e a gente não sabe o que fazer. E muitas vezes a gente se lembra da fé, mas a gente não age ela. E aí a gente precisa voltar à cruz de Cristo, entender a salvação. E como foi difícil, como foi dolorido, e como foi sofrido, para que hoje nós tivéssemos graça, favor imerecido, para que hoje nós tivéssemos direito à salvação. Lá em Isaías 53 resume perfeitamente isso. A palavra de Deus diz assim, olha, vamos em Isaías 53 lá na frente, para não ficar muito grande, né? Isaías 53, 4 diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha só a respeito do Cordeiro. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Lembra do cordeiro que nós precisávamos? Lembra da palavra que a tia Jo falou? Que através de Jesus nós podemos ter esperança, nós podemos ter fé. Nós podemos acreditar na palavra de Lucas 1,37 que diz, porque para Deus nada é impossível, através de Cristo Jesus. A palavra em Isaías diz que nós estávamos desgarrados como ovelhas. Cada um vivia o seu caminho no pecado e não existia cordeiro suficiente para toda a humanidade para cobrir a multidão dos nossos pecados. Aqui é o mundo. Aqui é o mundo, Isso, a né, Isabela mãe? vai segurar Eu aqui, sei, ó. Aí, ó. né? Mas segura assim, ó. Mas o que eu ponho? Aqui, ó. Não, aqui, ó, Bela. Segura Peraí que é firme. pesado, né? Isso. Agora... Isso. Pesado. É água normal, viu? Mas vamos fazer assim, Belinha, ó. Desse jeitinho aqui, nós ia segurar, mas não tá dando certo. Olha aqui. Eu ponho. Esse é o pecado. E aí, o que acontece? A palavra de Deus diz que porque todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Então, a gente vai colocar um pouquinho de pecado aqui, ó. Você quer fazer arte, não quer? Então, como você quer fazer arte, eu vou deixar fazer o seguinte. Eu vou segurar e você vai misturar. Vai pôr a mão aqui. Isso, vai pôr a mão. Peraí, agora? Com a mão, isso. O lamaçal do pecado. A água que estava limpa já não está mais. Só para você secar a mão. Isso. O pecado nos suja, nos mancha, nos deixa sem vida, né? Mas Jesus, ele veio ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tô achando que o pecado aqui veio fraquinho demais. Vamos colocar mais pecado, isso, Belinha? Mexe aí. Isso. Isso. Pronto, agora seca a mãozinha. Mostra pro pessoal. Mostra pro pessoal. Olha o pecado. Só que aí, o mundo tem muita coisa ruim para oferecer. A mãe queria que você segurasse de um jeito aqui, assim, ó. Para que o pessoal visse. Porque se você segurar sem eles ver, fica ruim. Então segura firme. Fica muito ruim. Isso, segura Aí, firme. ó. Esse é o mundo e o pecado que tá no mundo. Esse... Toma muito cuidado. Isso, toma muito cuidado com o pecado. Esse somos eu e você. Viu?
É sério, Isa. O pecado contamina. O pecado suja, nos entristece, né? Aí ele E olha o que acontece quando a gente põe. Agora pode colocar aqui, senão vai ficar muito difícil para você. Isso. Posso molhar, posso fazer Isso. Você tá vendo como uma criança a gente não enxerga o pecado? A gente vai e mergulha no pecado. Agora a gente vai torcer. Eu vou torcer e vou dar para você. E o que parecia bonito, o que parecia limpo, porque o pecado é assim, ó. Deixa eu arrumar aqui para você. Nossa, Ele vem, isso, ele tá sujo. Quando a gente erra, os amigos vão embora. Quando a gente fica doente, o médico faz o que dá, mas se não tiver jeito de fazer mais nada, eles fizeram além das forças dele, não dá para fazer mais nada. E a gente vai ficar assim, se segura o pano assim até a mãe da ordem, tá? Mas não tá tudo perdido. A palavra de Deus diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus veio. Nossa, posso misturar ele? Isso. O que aconteceu? Ele é branco. Isso. Ele nos limpou de toda a imundície do pecado. Mas sabe o que aconteceu, Isa? Ele não fez só isso. Ele pegou e falou assim, ó, eu vou te abraçar. Eu vou te limpar. Você não vai ficar assim. Deixa eu torcer, eu te dou. Olha só. Isso, senão mancha tudo aí. Agora, pode jogar essa água lá fora. Lá na pia. Aí você volta aqui. O mundo nos deixa, nos despreza, mas o Senhor nos abraça. Mas tem uma diferença. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele, nós fomos sarados, salvos. Olha, Isa. Olha o pano sujo. Ficou Branco. Limpinho. Mas olha aqui, a palavra de Deus não diz que ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Não foi de graça. Não foi um sacrifício de um cordeiro único. De um cordeirinho simples. Foi sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Parece bonitinho, parece uma brincadeira, mas é muito sério. Jesus nos amou verdadeiramente, para que hoje eu e você se sentisse importante diante da presença de Deus, para que hoje eu e você tivéssemos fé em Cristo, que toda essa situação vai passar, que toda essa tempestade, essa turbulência que tem assolado a humanidade vai passar. Jesus, porque Ele vive, você pode ter esperança do dia de amanhã. Porque Ele vive. Ele foi moído, sim. Ele foi rasgado, sim. Como um cordeiro mudo, para que eu e você tivéssemos vidas. E para que nós tivéssemos vida em Jesus e crescêssemos nele. Para que hoje toda depressão fosse embora. Todo medo, todo pânico fosse embora. Para que você tivesse esperança que o seu casamento tem jeito. Para que você tivesse esperança que essa enfermidade não vai te matar. Para que você tivesse certeza que todas as doenças que têm nos assolado, Deus é suficiente. Que nós precisamos tomar as atitudes, a fé natural, fazer o que é preciso fazer. Mas que quando não tiver mais na nossa mão fazer, nós não podemos deixar de confiar. Talvez seja uma enfermidade incurável. Talvez seja um filho no mundo das drogas, um filho preso. Talvez seja o abandono, um filho abandonado pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez seja um desemprego. Talvez seja uma traição do marido, da esposa, a traição de um amigo, a traição de um ente querido, de um familiar, a perda de um familiar também. Mas Jesus, ele veio ao mundo para que nós tivéssemos vida,
para que nós pudéssemos ter esperança. Nós estamos aqui só de passagem. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, embora seja uma dinâmica para criança, uma dinâmica onde nós mostramos quem é Jesus e o que aconteceu com ele. Ele foi rasgado, o paninho é o meu e o teu Jesus sendo rasgado para que você tivesse vida. Mas o paninho limpo é eu e você através da cruz. Para que hoje nós tivéssemos vida, ele precisou morrer. Mas vamos dar um recado? Vamos guardar esse paninho rasgado? Assim, ó. Isso, daí. Aqui. Hoje, ele vive. Ele ressuscitou. A palavra de Deus diz que ao terceiro dia, o meu Deus, o teu Deus, ressuscitou. E porque ele vive, você pode ter esperança, você pode crer no amanhã. Então, se você aí da tua casa vendo esse vídeo simples, de uma maneira até extrovertida com a tia Isa e comigo aqui, confesso que é a primeira vez que a gente faz essa dinâmica de um jeito mais extrovertido, porque eu não consigo fazer sem chorar. Em lembrar o sofrimento de Jesus na cruz. Não foi brincadeira. Não foi algo simples, foi morte. Ele suou sangue quando foi subir ao monte para orar. Quando o pecado de toda a humanidade caiu sobre Jesus. O meu pecado, o teu pecado, para que hoje nós tivéssemos vida. Então aí da tua casa, aproveitando esse momento de, não confinamento, mas esse momento de ficar quieto dentro de casa. Examine-se a você mesmo e veja se não é momento de voltar para Jesus, de entregar o teu caminho ao Senhor nosso Deus, confiar todas as tuas angústias, todas as tuas inquietações para Ele. Falar para Ele: Pai, hoje eu quero te aceitar. E se tiver alguém que estiver vendo esse vídeo, porque esse vídeo está sendo gravado, mas ele vai ser postado no YouTube e no Facebook. Se tiver alguém que estiver vendo neste momento esse vídeo e quiser, porque a palavra de Deus diz assim: olha, aquele que me confessar diante dos homens e diante de Deus eu confessarei ele diante do meu Pai que está no céu. Por que eu preciso confessar que eu entreguei a minha vida para Jesus? É engraçado que quando nós casamos, nós precisamos, diante de um juiz de paz, declarar que nós estamos nos unindo a alguém. A partir daquele momento, não são mais dois, mas um, numa só carne. O que é confessar Jesus? É dizer: Pai, eu confesso que eu sozinha não consigo mais, mas hoje eu estou abraçando essa salvação. E eu assumo que sem o Senhor eu não posso viver, que sem a tua presença eu não posso ficar, e que eu não consigo caminhar sozinho, eu preciso de ti. Eu já tentei médico, já tentei de tudo para me livrar dessa depressão, do vício da droga, do vício da bebida, do vício do cigarro. Senhor, eu já tentei de tudo para sair da mentira, para sair da fofoca, para sair da amargura, para sair da mágoa, da tristeza, do medo. Eu já fiz de tudo, Pai, mas eu não consigo sozinho. Então, hoje eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Deixa aí nos comentários. Entrega a vida para Jesus e Ele vai mudar a tua história. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau!